Que história é essa, meus amigos, que está rolando por aí? Estão falando que o Cazuza, ele se converteu a Jesus momentos antes dele morrer. E com certeza, assim como a história do ladrão da cruz, a qual está registrada na Bíblia, não é? Morreu e ele foi salvo, né? Foi morar na glória, foi morar no céu com Deus. E aí, você acredita nisso? Será que isso tem algum sentido? Qual a relevância disso? Não sei se você está sabendo, mas o Cazuza era ateu. O Cazuza era ateu. E será que tem salvação para os ateus? Será que um ateu ele alcança a salvação? Mesmo depois de longos anos, muitas décadas blasfemando contra o Espírito Santo, cuspindo na cara de Jesus, falando coisas insanas de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Você acha mesmo que Deus perdoaria um ateu? Eu tenho dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas. Bom, se você não sabia dessa história aí de que o Cazuza se converteu a Jesus, então vem comigo. Vamos assistir esse vídeo que nós vamos colocar agora. Vou botar aqui um vídeo para nós assistirmos. E quem vai nos contar essa história é o Kiko Rocha. O Kiko Rocha é um evangélico. Ele tem um canal aqui no YouTube e ele é um produtor de conteúdo. E foi ele quem produziu essa matéria. Eu quero agradecer ao Kiko Rocha por ter produzido esse vídeo e nós vamos compartilhar com todos vocês aqui. Quero deixar os créditos do vídeo do Kiko Rocha nos comentários fixados, tá bom? Então, pessoal, bora lá, vamos assistir esse vídeo. É um vídeo mais ou menos de 15 minutos. Eu espero que você assista até o final e aí depois a gente vai voltar para comentar aqui, para dar as nossas sinceras opiniões, tá bom? Aproveita, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, tá bom? Beleza? Então bora pro vídeo. Peraí. Cazuza cristão? Não, tem que te contar essa aí, né? Fica de olho no vídeo que você vai ver que história incrível é essa do Cazuza que eu descobri. Eu sei que parece exagerado, mas olha só, essa história é verdade e eu vou te dar todos os fatos aqui. A história de Cazuza no fim da sua vida. O que aconteceu ali, o que muitas pessoas escondem, o que tentam esconder, as 7 chaves dessa que deveria ser a história da vitória de fé de um cara que foi incrível e no final se converteu a Jesus. Será que isso é verdade? Bom, vem comigo e se surpreenda com isso que aconteceu no fim da história do Cazuza. Será que ele realmente se converteu? Será que ele teve uma proximidade com Deus? Bom, a gente vai ver isso tudo aqui nesse vídeo. Um dos maiores poetas e cantores que o Brasil já teve muitas reviravoltas e inclusive depoimentos muito sérios a respeito de Jesus. Como Cazuza viveu, a gente já sabe, mas como ele morreu? Como foi o fim dessa jornada e o que aconteceu atrás dos bastidores? Tudo começou quando eu vi esse vídeo. O seu desprezo total. Meu desprezo total? Pela direita, pela igreja. A igreja prega a divisão. Prega divisão. Sabe que ela não prega divisão, no fundo, né? A igreja quer dinheiro. Como eu sou criador de conteúdo e cristão, logo o fato de ele falar ali de Jesus daquela forma, né, da igreja, aquilo me deixou bem chateado. Mas eu pensei assim, cara, esse cara morreu assim, cheio de orgulho e tal. Agora, será que ele se arrependeu? Será que ele foi pro inferno? Será que ele foi pro céu? Com toda essa prepotência, com todo esse ego que ele tem inflado? Bom, de alguma forma, eu zapeando ali no Google, eu caí de paraquedas num relato onde ele teria ouvido falar de Jesus. Isso me intrigou, me deixou, né, meio assim. Afinal, será que quem falou de Jesus para ele foi alguém sério, que conhecia Jesus de fato? Ou foi alguém que disse, Cazuza, Jesus te ama do jeito que você é, fica assim mesmo, porque todo mundo vai pro céu e fica assim, independente do que você fez, Jesus te ama. E na verdade eu queria saber sobre isso, né? Quem foi que falou, como é que foi isso? E quando eu notei, eu já estava me aprofundando ainda mais acerca dessa história incrível. Cazuza era um cara declaradamente ateu. E ele falou em diversas entrevistas que ele não gostava de crente, não gostava ali essa coisa de Deus, de igreja e tudo mais, como você pôde ver no vídeo. Uma pessoa que pregava uma vida louca, vida
sem juízo, sem consequência e uma pseudo-liberdade que inclusive lhe deu um prejuízo fatal. Ter ouvido de Jesus, ou melhor ainda, se converter no fim da vida, cara, isso é surreal. E na minha busca eu encontrei um outro vídeo dele já bem diferente, falando de Deus. Agradeço assim, a Deus por ter tido a oportunidade de parar e de entrar um pouco mais dentro de mim. Um pouquinho dessa coisa de Deus, que também é outra palavra. Isso sim mudou. A doença me deu uma fé. Não essa coisa toda que você falou antes, não, mas a minha fé, eu não sabia que eu tinha fé, eu não sabia, eu era agnóstico, ateu, eu achava tudo uma besteira, entendeu? Eu sempre tive horror à pátria, a tudo quando fala de religião, budismo, meditação. Vários amigos meus entraram nessa, eu debochava. Mas hoje em dia eu sou uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por quem tem sua religião. Eu não tenho religião, mas eu estou profundamente religioso, porque eu precisei encontrar fé em mim para continuar vivendo. Então isso foi um grande encontro meu, nesse último ano para cá, com a fé que eu tenho. Bom, já vemos aqui que as coisas estão mudando. E aí, a gente vai caminhar aqui para saber até onde isso vai dar. Foi aí que eu encontrei um relato de uma mulher chamada Ana Maria da Costa, que foi enfermeira do Cazuza e escreveu um livro contando os últimos dias do cantor, onde ela ficou 1 ano e 3 meses de forma intensiva até o dia do seu falecimento. Mas espera aí, desculpa, eu nem me apresentei. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e é um prazer ter você por aqui. Então fica aí até o final do vídeo para ver o que aconteceu. Em uma parte do livro, a Ana estava com Cazuza em um estúdio e havia faltado luz. E eles começaram a conversar ali. Então Cazuza diz para ela: sabia que eu sou bi? Pois sou. Sempre andei a 1000 por hora. Eu tenho consciência que eu peguei AIDS, essa maldita doença sem volta. Eu estou falando muito, né? E você? Me fala de você. Então, Ana começa a dizer: eu não tenho muita coisa para falar, eu faço seminário, gosto muito da minha profissão, gosto muito de ir a teatro ou um cinema, gosto muito de trabalhar com gente. E ele disse: tem muitos amigos, mas nunca ninguém parou para me ouvir como você. Até o momento da conversa que ele diz: sei que vacilei, eu sou um pecador, um grande pecador. E ela responde: realmente, você é um pecador como você próprio diz, mas isso não importa, existe uma pessoa que te ama muito. E ele rindo respondeu: uma não, várias, meu pai, minha mãe, você, meus amigos. E é nessa hora que ela declara: não são dessas pessoas que eu estou falando de alguém superior a todos. Essa pessoa, Cazuza, é Jesus. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Um pouco mais à frente, ele diz: ah, quer dizer que você é crente. Eu não gostava de crente. Você sabe por quê? Não faço ideia, disse ela, porque eles se julgam melhores que os outros. Um certo crente entrou na minha casa e me disse que eu era um maconheiro e que eu precisava mudar de vida para Deus me amar. Então Ana foi mostrando que Deus era muito além desses julgamentos. Nessa parte, vemos que ele sabia das consequências dos seus atos e que a vida estava aos poucos se esvaindo. Assim como foi com Freddie Mercury, ao saber da doença, Cazuza dava o máximo para deixar o seu legado, o máximo para trabalhar, o máximo para fazer tudo para quando ele fosse, ele deixasse um nome, deixasse um legado, deixasse um caminho. E ele se esgotava com muita facilidade. No livro, ela conta que os laços com ele foram se estreitando e ele disse para ela que após contar para a imprensa sobre a AIDS, muitos cristãos estavam orando por ele e enviaram mais de 15 bíblias para sua casa. E com toda essa situação, Cazuza e Ana, a sua enfermeira, começaram uma espécie de estudo bíblico, onde ele começava a pegar a Bíblia e falar ali, fazer várias perguntas e, de certa forma, estudar com ela, o que ficou muito interessante. Eles passavam vários momentos de tensão e, apesar da rebeldia de Cazuza, que era muito forte, em um momento, comemorando o sucesso do disco O Tempo Não Para, ele veio com um copo de uísque na mão e pediu AZT para Ana. Ana, por sua vez, disse que ele não poderia beber e tomar o remédio ao mesmo tempo. E foram vários entraves que eles tiveram nesse tempo. Por várias vezes, ela teve que ser dura. E isso, de certa forma, funcionava, porque o ego de Cazuza era muito forte. Vários enfermeiros passaram por ali, somente ela deu certo, porque ela tinha pulso, ela era firme. Apesar desse incidente do AZT e do uísque, ele, na verdade, depois de um tempo, pensou, jogou lá fora o uísque e decidiu tomar a medicação de forma correta, por causa das atitudes bem seguras da Ana. Os dois se tornaram grandes amigos com o tempo e isso fez muito bem para ambos. Ela conta que após algum tempo, ele frequentava as reuniões do Santo Daime. E isso fazia muito mal para ele, porque ele voltava não somente psicologicamente mal, como fisicamente mal. Ele perdia muito líquido, ficava muito debilitado. Ele tinha enjoos, tinha problemas de diarreia e vários outros problemas por causa do Santo Daime. E ele estava vendo que isso estava prejudicando ainda mais ele. Fora a família, que também via que era nítida a piora dele por causa dessas reuniões. Fora o fato de espiritualmente haver uma grande batalha.
ela estava batalhando espiritualmente por ele também. E essas reuniões acabavam prejudicando muito. E ele regredia muito também espiritualmente. Era uma batalha espiritual muito forte. Inclusive, um detalhe interessante é que Cazuza foi o primeiro brasileiro a tomar o AZT. E por conta disso, ele teve que ir até os Estados Unidos só para assinar alguns papéis. Chegou o momento de testar um medicamento novo. E Cazuza precisava ir para São Paulo. E por fim, o nível de amizade já era tão grande que Ana acabou tendo que trancar a faculdade, indo para São Paulo, a inúmeros pedidos do seu paciente, que acabou virando seu grande amigo íntimo. Fora o fato de que ele não se adaptava a nenhum enfermeiro. Uma vez ela conta que já em São Paulo, muitas das vezes Cazuza chamava ela para perguntar algumas coisas sobre a Bíblia, sobre Jesus e sobre Deus. Eles passavam muito tempo ali, de certa forma, estudando as Escrituras, estudando a Bíblia, e ela sempre informando ali sobre todos os seus aprendizados bíblicos, como se fosse uma escola dominical. Nessa parte do livro, ela conta para Cazuza a necessidade do perdão e lê algumas passagens da Bíblia que falam justamente sobre a necessidade do cristão perdoar. Dias depois, ela entra no quarto do seu amigo e encontra ele abraçado a uma tia que há muito tempo não via. E ele disse: Aninha, vem cá, aprendi na Bíblia sobre o perdão e perdoei a minha tia, em nome de Jesus. Olha que louco! Cazuza falando em nome de Jesus. Cara, é incrível como essas coisas vão acontecendo. Ainda falando sobre o livro, faltava pouco para Ana se formar na IBER. E é nítido que Deus havia dado uma missão para ela. Ela deixou os familiares, faculdades, estudos e toda a sua vida por causa dessa incrível missão. Apesar do progresso evangelizando Cazuza, Ana encontrava uma dificuldade quando o assunto era a opção sexual dele. Como ela iria falar disso? Como ela ia falar de pecado sem ofendê-lo? Porém, como Deus é um Deus maravilhoso, o próprio Cazuza tocou no assunto. E ele perguntou: Ana, o que a Bíblia fala sobre ser homo? Ela diz: Deus fez homem e mulher, e isso é abominação aos olhos de Deus. Ele pergunta: você consegue me mostrar isso na Bíblia? Então, ela mostrou Romanos 1, de 18 a 32, e ele disse: realmente está escrito aqui. E se está escrito, eu acredito. Essa resposta dele foi incrível, ao ponto que ele perguntou: você casaria com Bi? E ela responde: de jeito nenhum. E ele disse: vocês é que estão certos. Pelo menos não ficaria expostos ao vírus da AIDS. Poxa, se eu te conhecesse há mais tempo, talvez eu não chegasse onde cheguei. Bom, apesar da nova medicação para o câncer ter melhorado um pouco a vida de Cazuza, não demorou muito para ele voltar a emagrecer e parou de andar. E tudo começou a piorar na vida de Cazuza. Uma dessas vezes, Cazuza pediu para que ela orasse ao seu Deus para que iluminasse a mente de algum cientista maluco para que ele descobrisse a cura da AIDS. Ao que ela respondeu: Cazuza, o meu Deus pode ser o teu Deus também. E ele disse: eu sei, mas ora você. Pelo fato do Cazuza estar piorando, por muitas vezes ele acabava questionando a Deus por estar daquela forma. E por isso, Ana havia dado um tempo de ler e orar de forma explícita. Foi quando ele perguntou por que ela tinha parado de orar. E ela disse: eu não queria forçar a barra. Foi quando ele pediu para que ela lesse a passagem de Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro, pois ele amava essa passagem e falava da maravilha de Jesus ressuscitar Lázaro. Nossa, só Deus mesmo para fazer isso, disse ele. Ela também leu Reis 38, onde o rei Ezequias pede mais tempo de vida. Cazuza pergunta: será que ele podia me dar mais 2 anos? E começaram a chorar juntos. Ele dizia para ela: eu gostaria de viver um pouco mais, mesmo que eu ficasse na cadeira de rodas. A situação só piorava. Em uma passagem ela conta que a situação foi tão severa e tão brusca que havia somente uma opção para Cazuza: viajar para Boston para tomar uma medicação chamada DDI. Porém, ao chegar em Boston, os médicos viram que Cazuza estava tão debilitado que dar o DDI para ele podia acelerar ainda mais o processo de morte. Foi aí que ele foi se debilitando cada vez mais. Numa noite, a piora de Cazuza foi tão forte que os médicos deram para ele apenas 2 horas de vida. Sua mãe, chorando, disse: Ana, ore para o seu Deus para que o Cazuza viva. Ana responde: é o que eu mais tenho feito. O sonho de Cazuza era morrer no Brasil. E Ana orou a Deus sobre esse desejo. Quase 3 da manhã, ele acorda e pede para comer algo. A equipe médica disse que era impossível ele estar vivo. Então, vendo que ficar em Boston não resolveria, voltaram para o Rio de Janeiro, lugar que Cazuza era apaixonado. Já sentindo em Deus que o fim estava chegando, Ana insistia cada dia mais sobre falar de Jesus e falar sobre a confissão de fé a Cazuza. Mas ele não respondia. Foi quando um dia, em mais uma tentativa, ela disse: Cazuza, você precisa decidir. E ele responde: eu sei, é importante eu dizer isso para você? E ela responde: não, fale para Jesus que você o aceita como seu Senhor e Salvador no seu coração. E ele, num gesto de aceitação, balançou a cabeça. E ela não insistiu mais. Após um tempo, ele perguntou: Ana, você me disse que o ladrão da cruz aceitou a Jesus na última hora. E ela disse: sim, é verdade. Após essa conversa, ele ficou um tempo em silêncio e logo adormeceu. E então foi decretada a morte de Cazuza, um dos caras mais incríveis da história, um dos poetas, um dos cantores, um dos personagens brasileiros que levaram multidões a dançar, cantar, se empolgar
se emocionar, uma pessoa que tinha arte na sua veia. Apesar da morte, apesar de tudo o que aconteceu, ainda a gente fica pensando sobre o que teria passado naquela sala com a enfermeira. E aqueles momentos falando sobre Jesus e toda a mudança que houve na vida de Cazuza. Para mim, aquele cenário de cabeça, eu quero crer que foi Cazuza se rendendo a Jesus. E tudo aquilo que ele viveu naquele 1 ano e 3 meses com essa enfermeira, eu tenho certeza absoluta, não foi em vão. Eu quero crer no meu coração que Cazuza, apesar de tudo que ele viveu, apesar de tudo que as pessoas pensam sobre ele, como eu também pensava, eu vejo que tudo isso foi passado. Assim como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que o Cazuza, sim, como bandido da cruz, no último momento, como ele mesmo disse, foi salvo sim. Você crê nisso? O que você acha? Escreve aqui embaixo. Apesar de não ter uma confissão declarada de fé, o fato dele acenar aquela cabeça, para mim já foi suficiente. Mas que história incrível, tá? Eu creio que seria um grande exemplo para os jovens saber como é importante ter boas escolhas e o melhor, escolher Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio que isso podia se alastrar pela terra e as pessoas podiam ver, os jovens podiam ver que o rebelde, o egocêntrico, aquela pessoa que fez tantas escolhas ruins, que elas podem escolher coisas boas. Talvez você seja essa pessoa que tem feito escolhas tão ruins, mas que agora pode decidir fazer diferente, não esperar acontecer o pior para que você tenha que escolher alguma coisa. Então, essa mensagem é para você que, de repente, viveu uma vida louca, assim como disse a música de Cazuza. Vida louca, vida breve. Talvez você também pense que a vida ela te proporcionou coisas ruins, mas você pode mudar a situação. Escolha Jesus. Então é isso aí, você acabou de assistir agora o vídeo falando aí da possível conversão do cantor Cazuza. Ele que era um ateu e no final de tudo ele se converteu a Jesus. E aí eu pergunto a você, qual a relevância disso? Qual a relevância de uma pessoa mudar de ideia? Nesse sentido, você acha mesmo que um ateu convicto, um ateu raiz, ele pode abandonar o seu ateísmo, as suas ideias céticas e racionais, por acreditar em algo que não se pode provar, em algo que não se pode apalpar, em um ser imaginário que não se tem nenhuma evidência da sua existência? Eu não acho isso interessante. Para mim, o Cazuza, então, já que se converteu a Jesus, não era um ateu de verdade. Para mim, ele nunca foi um ateu de verdade. Ele poderia ser um levado que tinha algumas dúvidas e tal, mas no fundo, ele era mesmo um cristão disfarçado. Era um crente disfarçado. E aí, para agradar o seu público, ele acabou declarando que estava se convertendo a Jesus. E quem conta essa história de que ele se converteu a Jesus foi a enfermeira dele, foi a mulher que cuidou dele, pelo menos no espaço de um ano e pouco, até os últimos momentos da sua vida. Foi ela quem contou essa história e até escreveu um livro contando muitas coisas, muitos detalhes desse período que ela esteve cuidando do Cazuza. Agora, a minha opinião é a seguinte, a minha opinião sobre o estilo de vida do Cazuza é a seguinte: o Cazuza, para mim, ele foi bastante extravagante, ele cometeu inúmeros erros, e isso me faz refletir e pensar o seguinte, e aí eu pergunto a você: o que se pode esperar de um ateu? O que se pode esperar das práticas de um ateu? Como você que é um ateu, você que está me assistindo agora, como você vê um ateu? Como você vê o comportamento de um ateu? Uma pessoa racional, como é que você vê?
Porque, no meu ponto de vista, minha sincera opinião, o ateu é para ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa humana, uma pessoa racional, mesmo ele sendo um niilista, que não veja nenhum sentido na vida e que ele esteja disposto a qualquer coisa nessa vida. Mas o ateu, o que se espera, é o mínimo que se espera de um ateu, é que ele seja uma pessoa racional, coerente, uma pessoa equilibrada. Agora, se você é um ateu, mas fica praticando absurdos, fica se comportando de forma desequilibrada, e você acha que está certo, isso é uma questão pessoal. Eu, todavia, não acho que um ateu deva se comportar dessa maneira. Pelo menos é o mínimo que se espera de uma pessoa racional, uma pessoa lúcida, E foi exatamente isso que o Cazuza nunca foi. Ele sempre foi um símbolo de rebeldia. Talvez muitos cristãos achem que um ateu também é símbolo de rebeldia, o que na verdade não condiz, não tem nada a ver. O ateu, ele simplesmente é uma pessoa livre para declarar a sua opinião a respeito das religiões, das crenças e das divindades. Ele é apenas uma pessoa livre. Ele não é uma pessoa rebelde, uma pessoa insana, uma pessoa que represente qualquer perigo para a sua sociedade. Não é por aí não. Isso aí é um absurdo. Então, amigo, eu acho que é um caminho sem volta. O ateu, uma vez ateu para sempre. Eu não vejo nenhuma razão do ateu deixar de ser ateu e passar a ser um crente. Passar a ser um religioso, adorar a Deus e falar e acontecer. Não vejo razão para isso. Mas, todavia, porém, se uma pessoa que se diz ser ateia decidir mudar de opinião e passar a ter uma crença em alguma divindade, isso aí é uma coisa que pode acontecer, porque no mundo tudo pode acontecer. Mas eu particularmente acho, a minha sincera opinião, que o ateu deixar de ser ateu é a mesma coisa de uma criança que não sabia, não conhecia o alfabeto, mas depois cresceu, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, se formou-se, é um acadêmico, fez uma academia de letras e tudo, e agora se diz voltar para o analfabetismo, se tornou analfabeta de novo. Você acha que tem sentido? Pois é, uma vez que você constata a realidade, é impossível voltar. Até o fim, amigo, até o fim, não tem retorno. Não é saudável, não é racional, não é uma mente lúcida voltar para os enganos da religião, para os mitos, para as fantasias, para as ilusões. Uma vez ateu, até o fim, parceiro, até o fim. Que merda! Se é uma merda, meu amigo, viver as religiões, viver a fé, por que voltar, amigo? Uma vez que você se libertou racionalmente, chegou ao conhecimento lúcido, não tem nenhum sentido. Então eu acho que o Cazuza nunca foi um ateu de verdade. Ele pode ter um lampejo de dúvidas, talvez um agnóstico, muito provavelmente ele deva ter sido um agnóstico, mas não um ateu. Um ateu, eu acredito sim que não é rebeldia, não é revolta, não é nada disso. O ateu, ele é constatação. O ateu vive a constatação. Eu quero saber da sua opinião. Opine, coloque as suas ideias, a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você acha que tem algum sentido? Você acha que um ateu, ele deixe de ser ateu e volte a ser crente? Você acha que tem algum sentido? Coloca aí nos comentários do vídeo pra gente saber, tá bom? Então era isso. O vídeo foi baseado nesse assunto aí. E no final de tudo, meus amigos, para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu questiono: qual a relevância? Qual a relevância? Vai mudar alguma coisa? O cara morreu.
estava com AIDS, morreu. Se ele tivesse se convertido, Jesus tivesse curado ele, Deus tivesse curado ele, aí sim seria relevante. Mas o cara se lascou do mesmo jeito, então não vejo nenhuma importância, nenhuma relevância. Prefiro continuar como ateu mesmo. Não tem volta. Até o fim. Até o fim. Falou, gente? Obrigado.